Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diversão Ilimitada. E hoje falaremos desse material aqui, Viúva Negra, a Guerra Biológica, encadernado de 224 páginas que reúne 3 histórias envolvendo, na verdade, as Viúvas Negras, né? São 2 Viúvas Negras, aqui a original, né? Que a gente conhece já dos filmes e tudo mais, a clássica, né? E a nova Viúva Negra, que é a Yelena Belova. Pois bem, esse compilado de histórias reúne 3 histórias, né? Originalmente publicadas em Black Widow, de 99, Black Widow, de 2001 e Black Widow Pale Little Spider. Todas divididas em 3 partes, cada história. Vamos lá, então. Lembrando que, com exceção da primeira história, né? As outras 2 elas foram publicadas aqui no Brasil pela primeira vez na saudosa revista Marvel Max, que para mim foi uma das melhores mensais já publicadas aqui no Brasil da Marvel, né? Até então, tinha muitas histórias adultas, né? O selo era um selo adulto. E tinham histórias bem acima da média aí do que você acha em qualquer mensal hoje em dia, né? Pena que ela foi cancelada, mas ela durou um bom tempo. Pois bem, vamos então à primeira história aqui. Seria a história que dá título ao encadernado, que seria a Guerra Biológica. A primeira história, que tem o roteiro de Devin Grayson, ela é uma história de apresentação da nova personagem, né, da Yelena Belova. Na verdade, não é uma história de origem, então ela já começa entrando na história com tudo. Não é uma história de origem do personagem e tudo mais. Já, inclusive, elas são rivais, né, então ela já se apresenta em confronto com a Natasha Romanoff, que seria a Viúva Negra original. Você tem a apresentação da Yelena Belova, que é uma viúva negra que ainda trabalha exclusivamente para o serviço secreto russo. É uma história de bastante ação, tá? Bastante ação, onde essas 2 viúvas negras estão em confronto pela posse de um agente biológico que deixa as pessoas, até animais, né, extremamente agressivos, porém deixa um efeito colateral nada agradável aí no usuário desse agente biológico, né? Enfim, uma história bacana, ok, tá? Não é a melhor história do encadernado, mas é a primeira história envolvendo aí a Yelena Belova, tá? Uma história bacana, não é ruim não, mas comparado com outras 2 ela fica inferior. Já a segunda história, né, ela tem o roteiro do Greg Rucka, né, que seria, deixa eu só tirar a última página aqui, né, para não dar spoiler, e desenhos maravilhosos do Scott Hampton, que é uma arte pintada, vocês podem ver. É maravilhoso, tá? Essa pra mim, inclusive, é a melhor história, não só pelos desenhos, mas pelo roteiro em si. Que é um roteiro que envolve explora muito bem esse sentido de o clima, né? O clima da espionagem, né? Essa coisa do gato e rato, né? Várias reviravoltas e tudo mais. E o que é importante, essa história aqui, né? A segunda, ela tem o título de A Outra Face. Saiu no Brasil com esse título, porque é uma referência a um filme, né, com o mesmo nome, que fez muito sucesso aqui no Brasil, né, que é estrelado pelo Nicolas Cage e pelo John Travolta. Que acontece esse filme, que acontece aqui também. Isso não é spoiler, porque acontece exatamente nas primeiras 3 páginas, você fica sabendo disso. Esses 2 personagens, né, no caso aqui as 2 viúvas negras, elas passam por procedimentos cirúrgicos, plásticos, estéticos, né? Cirurgia mesmo, que faz com que na prática elas praticamente troquem de corpo, ou seja, uma fica exatamente com o corpo da outra, né? Então a sensação que elas têm é que elas estão no corpo da outra, porque basicamente é isso, tá? Isso logo no começo, isso não é só o plot da história, isso envolve toda uma trama, tem uma motivação para isso. E é um negócio bacana demais. Pelos desenhos, né, como eu falei, é muito legal essa arte pintada, né? Envolve bastante ação também, não só ação gratuita, mas tem toda uma trama envolvida. Detalhe importante também é que essa história ela traz referências à história anterior, então é importante que você, ao ler esse encadernado, leia na sequência, ok? Porque não é bem uma continuação, assim, você não precisa ter lido antes, mas você entende melhor, porque tem bastante referência da história anterior. Material muito bom. Então a gente vai para a terceira e última história. Ó, mais imagens aqui, ó. Muito legal. Tem o Demolidor, tá? Nas primeiras 2 histórias tem o Demolidor. E a terceira e última história, vou começar aqui, ó. Deixa
Deixa eu ver, sem dar spoiler, lógico. Que é a Aranha Branca, né? Que é muito legal. Lembra que essa história saiu na Marvel Max? Acho que numa das primeiras edições. Se não me engano, até da primeira, hein? Essa história aqui envolvendo exclusivamente a Yelena Belova, não tem a Natasha Romanoff. Essa história, sem dúvida alguma, é a mais adulta de todas as outras. Por quê? Porque ela envolve, né, sadomasoquismo, fetiche, né, tal, sexo, inclusive. E por causa disso, envolve uma trama, uma coisa meio, um apelo sexual mesmo, tá? Psicológico, tem uma coisa de relação entre professor e aluno. Não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler, mas é um negócio que realmente é para adulto. Por isso que tem 18 anos, inclusive, aqui no final. Tá? Antes de falar da história também, uma coisa que destaca bastante, vocês podem ver, são as capas. As capas dessas edições, inclusive, saíram na Marvel Max na época, né? Algumas delas, vou mostrar alguma outra aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui parece fotografia, né? As capas são muito bonitas. Tem uma outra aqui que eu faço questão de mostrar. Olha isso aqui. Como eu falei, muito legal, hein? Bom, como eu falei, essa história envolve sadomasoquismo, basicamente, né? Com um plano de fundo ali, né? Existe uma trama, um assassinato aconteceu e tudo mais. E é das 3 histórias a que menos ação possui, né? Você tem uma coisa, ela é mais parada, tem mais diálogos. Não quer dizer que isso é menos interessante, pelo contrário. É o que eu falei, é uma história que ela foge do convencional para essa temática bem adulta. E o mais legal dessa história também, além da história em si, é o final. O final é... Vou mostrar mais algumas imagens aqui antes. Logicamente não vou mostrar o final, mas o final é bem inesperado. Eu achei bem bacana. Gostei bastante, olha aqui, ó. Envolve uma casa noturna, né? Não sei se seria uma casa de swing. Eu sei que eu não sou um conhecido da área. Mas olha isso, como eu falei. Você tem coisas aí, ó, bem adultas. Não tem jeito. Certo, pessoal? E no finalzinho aqui, né? Você tem uma pequena galeria aqui de esboços. Nada que vale tanto destaque, né? Alguns desenhos aqui, ou seja, nada de um pouco dos autores. Material que eu gostei bastante. Eu já tinha lido, né, na verdade, né, as 2 histórias, 2 das 3 aqui. Não tinha lido a primeira, que pra mim foi legal, porque a segunda já é uma continuação dela. Então aqui tá completo aqui, ó, o que se tem da Yelena Belova. Sinceramente eu não sei se tem mais materiais envolvendo a Yelena Belova, que é a Viúva Negra loira. Mas se você souber, dá uma dica aí, escreve, comente, faça o seu comentário, fique à vontade. E é isso, pessoal, material que eu recomendo, achei bem legal, bem interessante, já tinha lido, como eu falei. Para quem não conhece muito bem a personagem Viúva Negra, isso aqui é um prato cheio, tá? São histórias boas envolvendo a personagem, fala um pouquinho do passado dela, inclusive. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente, curta e até o próximo vídeo. E é isso aí. Tchau, pessoal. Até mais. Fui.